E essa questão do marketing que a gente estava falando, qual que é a estratégia número 1 que você ensina, assim, geralmente, para quem tá começando? Pra quem tá começando, bom, a pessoa tem que, primeiro, ela tem que ter muita coerência em tudo que ela fala e vende. Tem que ter coragem de repetir, tem que ter um método para alguma coisa, tem que ser especialista em alguma coisa para vender na internet. O que ela sabe fazer? Ela é boa no quê? Tem que ser diferente dos outros. Eu acho. Tá. Tem que ser. E repetir, ter coragem de repetir. Vender mais o emocional do que o óbvio. E ser de verdade, ter constância, né? Porque, gente, tem que fazer todo dia. De 2.000 posts que você faz, sei lá, hoje, tô falando um número alto, mas vai. De 100 posts que você fizer, 2, 3 vão dar bom. Exatamente. Entende? A gente tem que aprender a se conformar com os fracassos. E às vezes muito mais do que vitória. Sim. Mas aí você aprende que o fracasso, ele forma a sua vitória. É no fracasso que a gente se molda. É ali que a gente entende. Então, tem que começar até a agradecer isso. E aprende onde errou e muda. Exato. Né? Para crescer mais ainda. E essa técnica que você desenvolveu do Flow Browse, ela é exclusiva da sua clínica. Ela é. Né? Sim. E aí, o que torna essa técnica tão especial que aí você, aos poucos, foi elevando o valor dela lá em cima? Exato. Como que chegou, né? A 12.500, todo mundo fala. Tá 12.500 agora? Tá, 12.500. E você aumentou mais ainda. Aumentei. Porque eu lembro uma época que você aumentou pra 6. Era 6.200. Aí foi a época que viralizou. Lembro que aí, desse vídeo. E aí, sabe por que viralizou esse vídeo? Olha que louco. Foi um podcast que você foi? Foi com o Bruno Perini e ele postou aí no TikTok que viralizou. O que aconteceu? Por que viralizou? Porque ele pergunta assim, e quanto que é pra fazer com você? Sim. Eu falei, comigo é 6.200, mas com as minhas artistas é 1.400 e pouco, e só. Eu não falo que é sobrancelha. E todo mundo achou que era programa. Todo mundo achou que era programa. Não é possível. Não é possível. Aí vi os caras falando, eu não pago mais que 500. Gente. Aí vi os outros falando, e todo mundo achou que era programa. E a primeira que eu vi resposta me deu um negocinho no coração. Eu falei, gente, vão pensar que eu faço. Mas aí depois eu vi que começou a engajar e começou o vídeo espalhar pra tudo quanto é lugar. Meu Deus, eu não sabia que tinham pensado isso. Juro, e foi sensacional. Então, aí depois viralizou. E foi isso que levou para todos os lugares. Exato. Aí o povo já ficou chocado, porque eu também acho um absurdo. E tem gente que quer pagar para fazer comigo. Aí eu entendi que não é a sobrancelha. Porque hoje as minhas artistas fazem melhores que eu. Elas estão lá todo dia. Exato. Sim. Claro que eu tenho ali a visão e tal, mas elas estão lá todo dia. É mais acessível, porque é um absurdo 12.000. Só que tem umas que querem. Aí eu entendi que não é a sobrancelha. Elas me oferecem negócio, me oferecem alguma coisa para fazer de parceria. Pergunta sobre marketing, pergunta sobre tudo. É uma mini mentoria. Exato. E ainda ela sai mais bonita. Então, se a gente parar para pensar, é barato. É claro que quem pensa só em sobrancelha é um absurdo. Sim. Por isso que a galera ficou muito chocada. Muito chocada. E você sabe que tem um termo que saiu agora, super recente, de futuro de marketing, que o marketing que tá mais pegando hoje é o marketing do absurdo. Marketing do absurdo. Que é o que choca? Que é o que choca. Então, se a gente parar pra pensar, os 12.500 é um marketing do absurdo. O pijama também foi um marketing do absurdo na época, até hoje. Só que deu super certo. Exato. E eu tenho certeza que quando você falou o valor da sobrancelha, você teve muita procura. Muita procura. Aí eu fechei a agenda. Por quê? Na verdade, eu aumentei para eu não atender mais, porque hoje o meu tempo vale muito mais pensando em negócio, expandindo a marca. Hoje a gente tem outros negócios, virou um ecossistema de negócio e sobrancelha é só um pontinho, tem tipo 14 empresas, é muitas outras coisas. Quais são essas outras empresas? Tem gráfica, tem educação online, tem educação presencial, tem cursos, tem produtos profissionais e produtos hoje B2C, tem franquia. Você abriu para várias partes de ensinar. Ensinar, né? Também, mas aí disso puxa produto. Aí do outro lado, a gente foi pro lado infantil também. Que a gente lançou um desenho, chama Princesas de Pijama. Aí a Universal pegou e comprou da gente. Tá fazendo com a gente essa parceria. Aí tem franquia. Aí tem produto que eu lancei com a Ruby Rose, que a gente tá lançando toda uma linha de sobrancelha. Que maravilhoso. Então assim, aí tem outras coisas. Então, hoje o meu tempo lá na cabine, fazendo sobrancelha, não é tão um uso inteligente, sabe? Sim. Então, aí eu aumentei pra não ter procura. Só que aí teve gente que quer. Isso é muito louco. E aí, quando tem clientes, você faz? Eu assim, abro minha agenda uma vez por mês, vai. Tá.
Aí, Um dia. Um dia. Aí eu Aham. atendo 3, 4. Aí tem Sim. uma lista de espera, elas vão ligando Uhum. e vão chamando pra ir. Mas hoje eu atendo, por exemplo, pessoas também que eu gosto e quero. Que você não já cobro nada. tá. É tipo, porque eu gosto dessas pessoas, Ah. porque eu quero estar ali com elas, Uhum. porque pra mim é interessante também. Sim. Então hoje eu falo que eu atendo mais quando eu quero, como eu quero, sabe? Assim, É a melhor coisa, não né? é bom? É um sonho menina, você porque eu já chegar fui nisso, né? escrava do meu talento. Sim, sim. E hoje eu vejo muito profissional escravo do próprio talento. Na verdade, ele é um CLT e só não sabe. Uhum. E ele tudo ainda depende só dele, né? Exato. E a ideia é você criar exatamente um ecossistema que você não precise só do seu trabalho braçal. E né? lembra quando eu falei que eu desejava múltiplas fontes de renda? Uhum. Você Quando pediu isso pro universo? Exato. E eu fui. Porque assim, não adianta a gente pedir pro universo e não agir. Não Só fazer a que- movimentação. Exato. Só que além de agir, a gente tem que ter intenção boa. A intenção, se ela é ruim, por exemplo, se o que eu vou fazer é porque eu tenho raiva de algo, é porque algo tá me dando medo, algo tá me dando angústia, se a intenção da sua ação, ela parte de um sentimento negativo, Uhum. não vai dar certo. Ou tipo assim, eu quero mostrar pra Exato, fulano que eu não vai, consigo. não vai. Sim. Uhum. Cara, aí por isso que não vai. Se lá no centro, imagina uma plantinha, uma semente. A semente é a intenção. Se ela é uma semente que já tá com intenção podre de alguma coisa, quando florescer não vai durar muito tempo, não vai crescer tão alto. Sim. Então, se você então eu falo, gente, cuidem das suas intenções só. E pra cuidar da intenção, você precisa se tornar uma pessoa menos rancorosa. Muito. É uma coisa assim, que eu sei que a maioria das pessoas tem dificuldade, que De entender. e também de limpar da cabeça, dos pensamentos, a coisa ruim, a energia ruim. Isso demora, porque Demora. as pessoas têm uma facilidade muito grande de pensar coisas negativas, de reclamar. E aí, isso é automático. Então, eu convivo assim, Exato. com quem eu convivo, eu sempre dou esse toque. Às vezes aconteceu alguma coisa, meu marido, assim, explode. Ai, que aconteceu não sei o quê. E aí fala um monte de palavra ruim, eu falo, não fala isso. Exato. Porque você tá atraindo essa energia. E atrai. Então, assim, pensa em tudo que poderia ter dado de errado e que deu certo. Então, outro dia ele, porque não sei quem bateu no meu carro. Tá, mas poderia ter acontecido uma coisa muito Exato. pior. E outra, ele não controla. Não depende deles. Eu aprendi uma coisa muito importante que me ajudou muito a não ficar chateada quando as coisas dão errado, que eu não planejei e não esperava. A gente só controla, de tudo que acontece com a gente controla 10%. Os outros 90% são os outros, são as outras É o circunstâncias, é o externo, Sim. você não controla. Então, se tá trânsito, você tem que ficar estressado. Você vai ficar estressado por quê? Não é você que decide aquilo. O cara bateu. Sim. Tipo, cara, não pode, porque aí você começa a cultivar aquela energia. E tudo começa a dar errado, porque a frequência é igual rádio. Se tá sintonizado na frequência negativa, só vai sintonizar com você tudo que tá em baixa frequência também. Sim. E isso é muito óbvio, assim. As pessoas deveriam começar a pensar sobre isso. É que demora pra você acostumar o seu Exato. cérebro. Você falou demora, eu lembrei de uma brincadeira com um copo. Imagina que você tem um copo todo sujo, cheio de água com barro. Uhum. Quando você põe só um pouquinho de água limpa, que é, tipo, imagina que os seus sentimentos todos, sua mentalidade, você reclama, você Sim. se faz de vítima, tem uma água toda suja de barro. Aí você tem uma vez um pensamento positivo, porque a gente acha que é assim, né? Nossa, pensei positivo, mas não mudou nada. Mas Na imagina hora. que esse pensamento positivo, você colocou uma gota nesse copo de sujo. Não limpou, você tem que pôr muita água limpa pra sair a Até suja. sair tudo que é sujo. Exato. E aí você preencher. É como se fosse assim, uma tarefa diária que você tem que se controlar. Exato. Antigamente eu precisava me controlar. Hoje não, hoje é automático. Natural, né? É natural. Então, assim, eu não permito de forma nenhuma pensar nada de negativo. Qualquer coisa que tiver dado errada no dia, não tem problema. Exato, a gente vai assim, resolver. Vai resolver, só não tem solução pra Pra morte. De resto. E olhe lá, porque você viu que agora com a IA, menina, enfim. Sim. Mas assim, Com a IA ainda assim, não tem solução pra isso. Sim. A única coisa que não tem, então, tudo que acontecer, você vai resolver se você tiver clareza e emocional. Agora, se afundar em qualquer coisinha que acontece, você tá vivendo de afundar em afundar. Sim, afundar nas coisas negativas.